finalmente começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo nessa manhã abençoada. A gente sabe que o nosso querido pastor aqui, o Luiz Rigonato, ele tem um trabalho intenso aqui e hoje ele atrasou devido a uma reunião, mas ele está aqui conosco, fez questão de vir para a gente fazer esse programa ao vivo e a gente está contando aqui com a sua participação, que é imprescindível para nós aprendermos, né? Para a gente se aprofundar na palavra de Deus tão maravilhosa. É sempre um tempo incrível, né? Que a gente passa aqui nessa nossa meia hora adorando ao Senhor, aprendendo a respeito da sua palavra. Então que o seu coração esteja aberto, né? A sua mente também para receber o alimento que vem da palavra de Deus. E as dúvidas, elas viabilizam isso, elas possibilitam esse conhecimento, esse escavar desse tesouro tão grandioso que é a palavra do nosso Senhor Deus. Pastor, tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia aos nossos ouvintes. Que a bênção de Deus seja multiplicada sobre a sua vida. Estamos vivendo um momento difícil no Brasil e provavelmente alguém vai me perguntar a respeito disso, mas como palavra de introdução, para você ter uma noção das coisas e alinhar o seu coração em Deus para orar pelo Brasil, orar pelo Rio Grande do Sul. É uma das maiores calamidades climáticas que o Brasil enfrenta, é essa do Rio Grande do Sul. Em 5 anos no Rio Grande do Sul foi afetado com grandes cheias. Essa é a terceira em 5 anos, mas de longe a maior delas. Mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque eu tenho para mim que o sofrimento do tempo presente não podem comparar com a glória a ser revelada em nós. Devemos orar pelo povo do Rio Grande do Sul, os gaúchos, e não achar que eles são mais culpados do que outros. Por isso essa calamidade. Então não fique atribuindo culpa, porque Deus não está atribuindo transgressão ou culpa ao povo gaúcho, tá? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:19, a saber que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. Pelo contrário, Ele está reconciliando, de sorte que Ele nos fez filhos da reconciliação, como se em nome de Cristo, sendo embaixadores em nome de Cristo, nós pregássemos, recomendamos que vos reconcilieis com Deus. Mas não há culpa, não há condenação. Mas por que isso está acontecendo? É porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação está sujeita à corrupção da perversidade daquele que a sujeitou, que é o diabo, lá no Éden, que se tornou... o mundo foi entregue a ele, o mundo jaz do maligno, né? Agora, a natureza geme com expectativas de desejos a libertação desse cativeiro. Cativeiro, ela quer ser redimida desse cativeiro de corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Nesse momento eu passo a responder perguntas de filhos de Deus que querem saber a vontade de Deus, porque a sua pergunta, a sua dúvida é o coração desejando responder a Deus. Que Deus me capacite a responder você pela direção do Espírito Santo, com base na sua palavra. Amém, Raquel? Amém, pastor. O senhor já respondeu 2 perguntas aqui na sua introdução. É mesmo? Coisa boa. Alguém perguntou? A gente até comentou a respeito disso. Aqui na própria rádio com o Daniel, né? A Carla perguntou, ela falou assim: pastor, uma influencer ou algo assim disse na internet que a tragédia no Rio Grande do Sul é resultado da ira de Deus, né? Porque dizem que naquela região tem muitos rituais de macumbaria e o senhor acabou de falar. Bom, a ira de Deus. Quem que tá perguntando? Carla, a ira de Deus, entenda a ira de Deus. E que isso seja definido como conclusivo para a sua vida, porque é bom para você também. Porque
não tem um justo sequer. O único justo é Cristo. E ele é o sacrifício. A ira vem sobre o sacrifício. Para você se lembrar, no sacrifício de Elias, que é chamado, conhecido, quando caiu o fogo do céu, o fogo não caiu sobre os falsos profetas, o fogo não caiu contra ninguém, caiu sobre o sacrifício. Ou seja, esse fogo, ele representa a resposta da ira de Deus. O altar de sacrifício é a cruz do Calvário. O sacrifício perfeito é o Cordeiro de Deus, que é Cristo. A ira, Carla, já caiu sobre Cristo. Ai dos gaúchos, ai dos brasileiros, ai de qualquer dos que estavam no estádio com a Madonna, se a ira de Deus caísse sobre eles. Por que não caiu? Acho que por causa da Madonna a ira veio sobre o Rio Grande do Sul. Não comece, essas equações não vão fechar. A equação que fecha é a ira de Deus caindo sobre Jesus na cruz do Calvário. Se já caiu, já foi condenado o pecado da humanidade, porque 2 Coríntios 5:21 fala assim, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então todo pecado foi condenado em Cristo, sabia disso? É porque Jesus é Deus e Deus pode ficar no nosso lugar. Ele tem um poder para exercer essa grandiosa condenação pela justiça divina. A justiça divina é perfeita, ela não é falha, ela não é morosa, ela não é corrupta, não é perversa, ela é perfeita. E já caiu a ira de Deus sobre Jesus. Pastor, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul? São intempéries climáticas, são clima intenso. Agora, os motivos, os cientistas explicam de muitas maneiras. Porque, na verdade, é onde a cidade foi construída, uma região muito irrigada por água. Isso era, a qualquer momento, poderia acontecer. Toda grande Porto Alegre, ela tem um dique, ela tem um represamento, um muro de contenção de água de 60 quilômetros. E dessa vez transbordou, choveu tanto que transbordou sobre toda a cidade. Então, mas não explique isso tentando atribuir culpa. Por quê, pastor? Porque a culpa já caiu sobre Jesus. Você olha para ele, você é perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Deus não está imputando aos homens as suas transgressões. Amém, pastor. E para fechar essa questão do Rio Grande do Sul, o Denis está perguntando se essa enchente pode ser considerada como um dos sinais aí do fim dos tempos. Sim. Jesus falou das dores de parto. Dores de parto. Quando a gestante começa a sentir as contrações e dores de parto, você acha que as contrações acabam? Não. À medida que vai chegando o tempo do bebê nascer, elas só aumentam. E acredite, Jesus falou sobre as dores de parto da mulher gestante. Ele comparou a aproximação da vinda dele para redimir todas as coisas. Primeiro, arrebatar a igreja. Depois, assumir o governo da terra. Mas num tempo de juízo contra o diabo e seus seguidores. E ele falou, observem as dores de parto. Os terremotos não estão diminuindo, pessoal, estão aumentando. Inundações no mundo inteiro, não diminuindo, mas aumentando. Ainda que os cientistas explicam o efeito estufa, né? A emissão de gases poluentes. Estava profetizado que seria assim. A própria Bíblia está falando desse momento e dessas consequências de mau uso da terra. Bem assim, as dores não diminuirão, intensificarão. Em 2005, aconteceu o tsunami na Ásia, onde mais de 200 mil pessoas morreram. Para não errar, é mais de 200, e nisso eu não estou errado. Mas pode chegar a 250 mil ou mais do que isso, o que aconteceu em 2005. Felizmente, lamentavelmente por um lado, mas pelo índice.
Não teve milhares, foram 100, mas no Rio Grande do Sul. Muito ruim, muito triste, já chorei muitas vezes nesses dias, ao ver a condição daquele povo. As nossas igrejas no Rio Grande do Sul, todas tiveram seus prédios inundados. No nosso prédio, que tristeza, na Grande Porto Alegre, a água ela chegou a mais de 3 metros de altura dentro. A inundação, para você entender a dimensão e o tamanho dessa inundação. De 411 municípios, mais de 350 foram inundados. 2/3 do estado está debaixo d'água. Olha, nesse momento é a consequência da inundação, mas a disseminação de doenças, né, e a destruição que resta, de entrada, mais de 2 bilhões de reais só para arrumar a casa. Para reconstrução, é uma cifra ainda incalculável. Mas oremos por aquele povo. Esse é um teste para o nosso coração. A nossa misericórdia, a nossa compaixão e a ausência de condenação contra eles, pessoal. Então, assim, respondendo ao Denis. Ao Denis, né, Denis? Isso é um sinal da vinda do Senhor. É um sinal da vinda do Senhor. É Deus falando conosco. Mas Deus querendo que nós exerçamos misericórdia e socorros a todo aquele povo do Rio Grande do Sul. O Senhor tenha compaixão dele. Estamos orando incessantemente. Estamos enviando ajuda. A Igreja Videira, em Goiânia, nós já enviamos ontem quase 30 toneladas, saiu uma carreta, mas nesse final de semana sairão outras carretas com 30, 50 toneladas de alimentos e água para aquele estado. Estamos estendendo a mão. Por um lado, a gente derrama lágrimas, mas não pode ficar só nas lágrimas. Tem que estender a mão. Tem que, nesse momento, literalmente, colocar a mão no bolso e agir com bondade, com generosidade, essa é a palavra, com aquele povo, porque eles estão precisando. E isso é um teste para ver como que nós reagimos, nós que estamos aqui no conforto. Não se sinta condenado por estar aqui, não debaixo de uma inundação. Apenas sinta a graça de Deus e fala, Senhor, por gratidão e por compaixão, essa soma ela é importante. Com aquele povo, eu vou contribuir generosamente. Você pode trazer para o nosso prédio, aqui na Videira Bueno, nós temos uma tenda aqui, estamos recebendo toda a doação. E estamos ganhando muita doação, obrigado, Deus multiplique. Todo tipo de doação, pastor? Roupas, alimentos não perecíveis, não coloque água sanitária, não coloque leite, né? Mas água e outros alimentos você pode doar. Água sanitária e leite não pode colocar, porque diante de qualquer acidente você perde a carga inteira, ok? Então, assim, pode trazer, né, colchões, colchonetes, porque tudo ficou debaixo d'água. Imagine, né? Mais de 1 milhão de pessoas ficando sem nada, estão em abrigos, em uma condição muito desconfortável. Mas que eles possam sentir nossa generosidade, misericórdia, compaixão com eles. Amém. Amém. Pastor, glória a Deus. Oração e ação, né? Essa manifestação do amor. Pastor, para fechar esse primeiro bloco aqui, até uma pergunta que a gente anunciou, é a pergunta da Acácia. Por que é que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Pois tudo é por fé. A Bíblia diz que pela fé Abel agradou a Deus. O que é fé? É confiança naquilo que Deus fala. É certeza de que aquilo que Deus fala é a verdade. E Abel andou por essa verdade. Era um tempo dispensacional, que é chamado de dispensação da consciência. Se agrada a Deus, Raquel? Quem fez a pergunta? A Cássia. Cássia. Então, Cássia, se agrada a Deus pela fé. Abel não era melhor do que Caim, mas ele teve uma atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Desta forma, Abel creu desta maneira, se aproximou de Deus, sabia que Deus era galardoador, cria que Ele existia e ofereceu um sacrifício conforme a ordem. A ordem daqueles dias, como que se agradava a Deus naqueles dias? Oferecendo um sacrifício por derramamento de sangue. A Bíblia diz que Caim, depois de alguns dias, ele trouxe do fruto da terra, mas Deus nunca pediu. A atitude de Caim era dizer, Deus só pediu um carneiro, mas eu não vou comprar do rebanho de Abel, não. Se o Senhor quiser, aceite isso aqui, é o que eu posso te dar. É alguém não querendo dar o seu melhor para Deus, é alguém desobedecendo. Alguém tentando andar por vista e não por fé. O justo não anda por vista, por entendimento próprio. Ele anda por fé. Desta feita, quando você ouve a palavra, reconhece a palavra, sabe que ela é a verdade, então você a obedece. Porque Caim não fez nada disso, ele agiu com presunção. Você, não, vou fazer isso aqui, isso é entendimento próprio. Deus falou que é assim, mas ele vai ver que eu estou fazendo melhor do que o que ele disse. Olha que presunção sem limite, inconsequente. Mas Abel não. Abel falou, eu não vou reinventar a roda. Deus fez a roda, ela é perfeita. Eu vou usar a roda que Deus me deu. E ofereceu o sacrifício que foi o pedido de Deus. E Deus recebeu com alegria. Deus recebeu de maneira agradável. Olha, Deus te ama, mas agradá-lo é uma outra história. Deus ama todos nós, mas um agrada mais do que o outro. Peça a Deus sabedoria para que você possa agradá-lo naquilo que você faz para Ele. Amém? O senhor acha que tem muito cristão que quer fazer as coisas do próprio jeito, pastor? Muitos. E às vezes acabam ficando ressentidos, né? Ressentidos com Deus, ressentido com o outro, porque se a gente tem o favor de Deus é porque a gente crê ou a gente apresenta o sangue de Cristo. Como é que seria isso? Sim, olha, Deus, nós não podemos fazer muita coisa para Deus, eu diria assim. Não podemos fazer nada. Mas nós podemos fazer uma coisa que o agrada, recebê-lo. Receber o favor dele. Religião é o homem correndo atrás de Deus, tentando fazer de tudo para agradá-lo. Então eu te recomendo, pare de tentar agradar a Deus. Pastor, o que eu faço? Olha, creia no nome do seu filho. Esse é o mandamento da nova aliança. Que creiamos no nome do seu filho e que amemos uns aos outros em Cristo Jesus. Aí você vai agradar a Deus. Amém, glória a Deus. E a gente está finalizando, nosso primeiro bloco aqui do programa Tira Dúvidas ao vivo. Dá tempo de você enviar a sua pergunta, sanar a sua dúvida aqui, mandando pra gente através do nosso WhatsApp 9999-72005. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao programa Tira Dúvidas ao vivo nessa manhã abençoada de sexta-feira, dia do Senhor, dia que o Senhor fez. Temos muitas perguntas aqui. Vamos para a pergunta aqui do João. Pastor, o João quer saber a respeito das 10 pragas do Egito. Nenhuma delas atingiu o povo hebreu que estava ali na terra de Gósen ou não? Como é que foi isso? Nenhuma delas. Elas foram endereçadas ao povo egípcio que não conhecia a Deus. O povo egípcio eram escravos dos ídolos, da idolatria e de todas as mentiras religiosas, dos enganos, das mentiras do diabo. E Deus, querendo mostrar o seu braço forte, ele quis representar o povo de Israel, porque a liderança do Egito sabia que aquelas pragas elas vinham por intermédio de um homem de Deus chamado Moisés. E eles sabiam que Moisés estou falando da liderança egípcia, a liderança política do Egito sabia que o povo hebreu era liderado por Moisés, e Moisés
estava associado àquele povo. E as 10 pragas, elas tinham origem no Deus dos hebreus. Mas a praga não foi endereçada aos hebreus. Ela foi endereçada ao Egito. Eles estavam numa condição reclusa, como se fosse uma província, um estado chamado Gósen. Era uma terra cultivável, agricultável, onde eles poderiam criar o seu gado. E o povo hebreu se enriqueceu ali, mas nenhuma praga. Agora, isso é um sinal para nós, é um testemunho para a igreja. Quando você se contextualiza a uma igreja, quando você faz parte em Cristo Jesus, sabe o que acontece? A praga não vem sobre você. Há uma proteção. Pastor, mas crentes adoecem, desempregam e morrem. Sim, só que Paulo fala assim: nós não entristeçamos como os demais, porque os demais não têm esperança. Mas ainda que morramos, nós viveremos. Um crente que morre, ele é imediatamente aceito, acolhido e abraçado pelo Senhor Jesus. E a Bíblia diz no Salmo 116, versículo 8, que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Agora, por que eu estou dizendo isso? É porque no território da igreja, a igreja é uma embaixada celestial na terra. Tem proteção, tem bênção, tem favor, tem graça de Deus, tem livramento. As coisas boas da vida estão aqui na igreja. E Jesus falou: eu vou estabelecer a minha igreja, e os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. Podem até intentar e se levantar, mas não prevalecem. Outra coisa é a igreja, né? Jesus disse para a igreja: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso é maravilhoso. Então, a praga veio sobre os egípcios, o mundo, mas não veio sobre os hebreus, a igreja. Guarde isso no seu coração. Você vai ser abençoado. Amém, glória a Deus. Nenhum encantamento, né, tem poder sobre nós. Vale sobre, exatamente. Por conta do sangue de Jesus que nos cobre. Pastor, o Juan aqui, ele quer saber a respeito das pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Elas serão salvas? Esses povoados remotos aí? Então, ninguém morre sem ter a oportunidade de conhecer o Senhor. Eu vou te mostrar esse texto que está em Romanos. Romanos é o livro que traz a revelação e a sistematização dos evangelhos, é a sistematização da graça. Mas Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Paulo está falando por amor do seu nome, por amor do seu nome. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte, é que a ira de Deus se revela sobre toda impiedade, versículo 18, e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é conhecido, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ninguém morre em condições remotas às informações, ao tempo, à civilização, sem conhecer a Deus. Tudo que é necessário, porque conhecer de Deus se conhece. O que, pastor? Os atributos invisíveis de Deus: onisciência, onipresença, onipotência, graça, amor, misericórdia. As qualidades divinas são reveladas na sua palavra. Olha aqui, os atributos invisíveis, seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o início do mundo e são percebidos por meio das coisas criadas. Então ninguém chega diante de Deus indesculpável por rejeitá-lo. E Deus coloca dentro do homem dispositivos de conexões aos quais Deus se promove e se oferece.
Então ninguém vai morrer sem ter a oportunidade proporcional de conhecer o que precisa ser conhecido de Deus. Amém? Amém. Então, mesmo que esses povos não tenham acesso, né, à Bíblia impressa... Mesmo que não tenham acesso à revelação especial da palavra escrita, o Salmo 19, estou me lembrando aqui, fala que a natureza proclama Deus. Uma noite fala de sabedoria, a outra noite, um dia fala de inteligência, o outro dia. De uma a outra extremidade da terra se ouve a voz de Deus, porque a natureza o proclama. Mas, pastora, eles vão conhecer o Deus Criador através da sua criação, mas não vão conhecer o Filho. Sim. Não é? A salvação vem pelo Filho. Como é que seria isso? Não, eles... Na verdade, nada do que foi feito se fez sem ele. Quando eles ouvem a Deus pelas coisas, a maneira que Deus, nessa didática, nessa pedagogia, que não é a revelação especial, Jesus está se manifestando ali. João capítulo 1, versículo, tudo que foi criado, sem ele não teria sido criado. Quando eles ouvem a voz de Deus, é Jesus, o Salvador. Claro que hoje nós temos, pela progressão da revelação, um conhecimento claro, revelado. Por isso que vai ser mais cobrado de nós, porque nós temos muito maior revelação do que qualquer outra geração da história. Mas não é porque eles não conheciam a Cristo no passado e no Velho Testamento. O Velho Testamento, patriarcas, profetas e toda a estirpe dos homens de Deus, apesar de não falarem diretamente, eles estavam proclamando Cristo. O livramento no Egito, que nós acabamos de falar, foi um livramento de Cristo. Eles foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. No final, a última praga era a morte dos primogênitos. O que foi feito? Na casa dos hebreus foi dada uma ordem para eles. Vocês vão matar o cordeiro e comê-lo com ervas amargas, sem temperos. Comê-lo assado. Isso apontava para Cristo sendo crucificado e assado na cruz, digamos assim, pelo sofrimento, pela injustiça dos homens, pelo pecado da humanidade. E o sangue vai ser aspergido na porta. Cristo é a porta aberta para você. Em todas as gerações, em todos os tempos, Cristo se mostrou uma porta aberta para aqueles que quiseram entrar por ela. Claramente, Cristo foi revelado em todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Você que está acompanhando a gente, você está ouvindo o programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. Está gostando desse programa? Tem sido edificado? Você pode seguir o pastor Luiz com Z Rigonato no seu Instagram. Inclusive ele tem um livro, gente, que é o Tira Dúvidas. Tem várias dúvidas que assim são recorrentemente perguntadas aqui. Ele tem várias respostas ali no seu livro. Pastor, inclusive o senhor está lançando... assim, uma temática diferenciada, né? O senhor está contando histórias. Sim, no meu Instagram, você pode me acompanhar lá, como a Raquel falou, @Luiz Rigonato, com Z. Eu vou contar as confissões mais incríveis. O senhor vai contar o milagre, mas não vai contar o santo, né? Claro, não vou identificar ninguém, nem a época, nem em que lugar. Porque eu ouço confissões do Brasil e do mundo, de brasileiros que moram em outras partes. Isso é apenas para edificar a sua vida. Confissões movimentadas, incríveis, e o milagre que Deus realizou diante de cada uma dessas coisas. Porque quando você conversa com alguém sobre um problema, a primeira coisa, o problema diminui a sua força. Mas quando você conversa em nome de Cristo e ora pela pessoa, a pessoa é curada. Há uma cura mútua ali, há uma manifestação de graça. Jesus falou em Mateus 18, 19, onde 2 ou 3 juntos em meu nome pedirem, confessarem e falarem qualquer coisa a respeito da qual eles vão interceder, o meu Pai que está no céu vai ouvir. Então, diante dessas confissões, as pessoas obtiveram respostas da parte de Deus. Elas me deram uma oportunidade de promover um argumento bíblico, espiritual, que trouxe cura para aquela crise. Mas não perca, me siga lá, curta, porque
curtindo, comentando, você promove aquilo ali a chegar nos lugares mais distantes, porque aí a plataforma, ela entrega, né? Ela propõe para muito mais pessoas da categoria a nos seguir. Nos seguindo são abençoados, porque nós estamos ali falando a palavra de Deus da parte dele. Amém? Sim, pastor, obrigado, maravilha. Raquel. Pastor, para fechar, nós temos pessoas de todas as idades nos acompanhando aqui. Tem uma adolescente, a Poliana, e ela está perguntando aqui, ó, pastor, a Nova Jerusalém é o céu ou é o milênio? Se for o céu, então o céu será na terra? Como vão caber todos os salvos do mundo em uma mini cidade de Jerusalém? Interessante, hein? Como que é o nome dela? O nome dela é Poliana. Poliana. Achei interessante a sua pergunta. Mas não é uma mini cidade, não é tão mini assim não, né? São 2.000 quilômetros quadrados. É um cubo, né? Agora, a Nova Jerusalém, para você entender, não é para todos morarem nela. Porque, na verdade, na eternidade futura, vamos morar em muitas moradas preparadas por Deus na nova terra. É necessário que venha novos céus e nova terra, onde reina a justiça de Deus. Olha, esse é o momento de orarmos por essa nova terra. Porque essa terra, Deus falou para Adão lá no Éden, em Gênesis 3, versículo 7. Por causa do seu pecado, a terra se tornou maldita. Ah, mas aí, pastor, aí Deus entregou tudo à responsabilidade desse homem irresponsável, chamado Adão. Não era irresponsável assim, não, mas cometeu um erro grave. Virão novos céus e nova terra. Essa é a providência de Deus. Se o diabo fez algo ruim lá, Deus vai retribuir de maneira incomparável, de maneira inefável. Deus vai retribuir com a nova terra. Por causa de um homem responsável, né? Surgirá a nova terra. Ao contrário, por um homem, de Adão, né? O segundo Adão, que é Cristo, Deus abençoa tudo pelo segundo. Amém. Esse segundo Adão, que vai... se o diabo edificou Babel, a grande Babilônia, Deus está edificando a Nova Jerusalém pela igreja. E essa Nova Jerusalém, Poliana, ela virá dos céus, de fato. O milênio, ele é uma extensão do que nós estamos vivendo agora, tá? O milênio, ele é a extensão do nosso tempo. A Nova Jerusalém é numa outra dimensão do tempo. O tempo é uma entidade a serviço de Deus. O espaço-tempo é a dimensão que nós vivemos, nessa limitação aqui. Mas na Nova Jerusalém é na nova eternidade, onde estará o trono de Deus e o Cordeiro. A Nova Jerusalém será o centro de comando de governo do universo inteiro. O milênio é antes, né, pastor? O milênio é antes. O milênio é antes. Uhum. O milênio, Jesus volta, ele volta vencedor, visível, e estabelece a Nova Jerusalém. O milênio, o reino milenar. Ele vai reinar a partir dessa Jerusalém que está lá em guerra esses dias, tá? Só haverá paz ali quando o príncipe da paz repousar sobre a terra. Mas ele virá. Por isso que ele nos ensinou a orar. Venha o seu reino, Senhor. Qual que é o reino? É o reino onde Jesus governa politicamente toda a terra. Vai se ensinar como se faz política com justiça, com perfeição, com paz, com alegria, com provisão, com prosperidade abundante. Agora, a Nova Jerusalém, aí você tem que participar da minha aula de Apocalipse, que por sinal comecei ontem uma nova turma no nosso seminário, curso pastoral bíblico. Essas aulas estão disponíveis na Etos, pastor, na plataforma? Está disponível na Etos, é só você assinar a Etos Academy. Muito bom lá, então, Etos Academy em inglês, você se inscreve lá e você procura o Apocalipse que eu ensinei, está gravado lá, na plataforma do pastor Aloysio Silva. Amém?
Amém, amém. A gente está finalizando mais um programa Tira Dúvidas abençoado. Obrigada pela sua participação, pela sua pergunta, pela sua interação. Eu sei que todos nós estamos sendo muito abençoados. Se você puder dar uma paradinha, o pastor vai orar por você, vai ministrar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, porque da sua mão vem o socorro, vem a graça, vem a misericórdia. Mesmo em tempo de calamidade, o Senhor é socorro presente, Pai. Sua palavra diz em Hebreus 4:16 que nós devemos nos aproximar com confiança junto ao trono da graça, não em trono de juízo. Deus, a fim de recebermos graça e misericórdia em tempo de oportunidade. Que esse seja um tempo de oportunidade para nós e para o povo do estado do Rio Grande do Sul. Senhor, nós oramos aqui por eles, por cada pessoa que teve que sair às pressas para salvar a própria vida da sua casa. Deus, a casa que era para morar se tornou um lugar de condenação. E eles tiveram que sair, ó Pai. Senhor, que passado esse tempo de calamidade, que eles possam sentir a sua bondade por providências. Ó Deus, através do governo, através do povo brasileiro. E que todo auxílio, Pai, chegue à destinação correta. Senhor, impede os malfeitores, impede os ladrões, os bandidos. Impede, ó Senhor, aqueles que aplicam golpes no momento de calamidade. A maldade quer crescer. Senhor, destitua a maldade, enfraqueça a maldade naquele estado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajuda as forças de segurança daquele estado, ó Deus, para impedirem os malfeitores de roubarem os recursos que devem chegar a crianças, a lares, a famílias que estão destituídas de suas casas. Abençoa eles com a tua graça nesse dia. Nós, como Igreja Videira, estamos estendendo a mão para ajudá-los. Retribui infinitamente mais naqueles que têm trazido mantimentos, agasalhos, colchões, roupas. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a sua glória, a sua graça. Peço a sua bênção sobre este país que precisa tanto do Senhor. Oh, o Senhor é a solução. No Senhor e na sua palavra estão todas as respostas a toda a humanidade. Nós oramos porque nós sabemos que o nosso Deus, que é Pai de misericórdia em Cristo, Deus, segundo a sua riqueza em glória, não segundo a nossa capacidade, mas segundo a sua riqueza em glória, há de retribuir, há de abençoar e suprir necessidades onde elas estiverem, em o nome de Jesus. Amém e amém.